Minha gente, tudo bom? Mais um tema aqui para nós conversarmos, né? Para ampliarmos um pouco, um tanto mais a nossa consciência, nos fortalecer e algumas pistas eu trago aqui, né? Para a gente poder, para cada um que passa situação semelhante a essa que nós vamos falar aqui hoje, possa perceber recursos para lidar com isso, né? E se livrar de emaranhados desnecessários. O tema hoje é: não consigo estudar e me manter focada ou focado. Não consigo. Tantas pessoas passam por situação assim, não é? Não consigo fazer tal coisa. Não consigo me concentrar. Eu gostaria tanto de fazer tal coisa, não consigo me concentrar. E essa questão do não consigo estudar, não consigo manter o foco, ela pode ser trazida para a constelação familiar, por exemplo, né? Ela é trazida também para a constelação familiar. Nós vamos olhar para essa questão hoje, tendo sobre pano de fundo o atendimento em constelação, tá certo? Embora seja uma questão que também possa ser apresentada para outras terapêuticas de cuidado, também para a barra de Axis, né, que a gente fala aqui. Mas hoje eu vou deixar no pano de fundo a premissa da constelação familiar e vou trazer aqui algumas pistas para você ir refletindo desse lado junto comigo, tá certo? Então, não consigo estudar, não consigo manter o foco. Parece que essa pessoa está falando de dispersão, né? Eu me disperso, não consigo levar à frente, adiante, aquela concentração que eu me proponho a fazer. Não consigo manter isso por muito tempo. E aí, nessa questão, se tem maior dispersão, parece que diminui a falta de centramento, né? Porque veja como você percebe, né? Mas quando eu vejo assim a dispersão, então eu estou vendo alguns pontos, né? Ou pelo menos dois, né? Então, aquilo que eu gostaria de fazer e algo que passa pela minha mente o tempo inteiro e que me tira daquilo, então, pelo menos dois pontos, né, antagônicos que me impedem de levar à frente uma tarefa, uma proposta inicial. Muito bem, então, nessa situação de antagonismo, onde que está o centramento? Não é? Parece que está havendo aí a falta de centramento, de equilíbrio. E nessa questão de falando, né, nesse ponto do meio, percebendo aí o equilíbrio como um ponto do meio, entre duas situações, né, antagônicas, né, o estudo e o que me tira do estudo, percebendo esse ponto do meio. Você já passou por situação ou passa por situações assim semelhantes, onde você se propõe a fazer algo, né, até começa algo, mas não consegue seguir aquele percurso? Porque a mente da gente, ela é um turbilhão, né? Se nós não tomarmos cuidado, o tempo inteiro ela está conversando conosco.
Então, se nós não educarmos essa mente e não tivermos consciência do que está acontecendo, nós somos capazes de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, o mundo de hoje nos coloca para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não é assim? Tem gente que se considera muito importante porque tem essas múltiplas coisas, né? Leva a vida, né? Executando múltiplas coisas ao mesmo tempo. Esse mundo cibernético atual, né, esse maravilhoso mundo tecnológico, em excesso, vivido em excesso, né, sem o equilíbrio devido, o que acontece? Ele leva as pessoas para fazerem N coisas ao mesmo tempo e conclui o quê? O que ela conclui? Né? O que ela consegue finalizar? Né? Então, de repente, você almoça, ao mesmo tempo que você almoça, você já está pensando nas contas para pagar, você já está pensando no que vai fazer logo após o almoço, você já está de olho no que um filho está fazendo, né? Você já está olhando o aparelho celular, você percebe uma coisa aqui fora, um barulho, um som, um ruído que te chamou a atenção e você já olha para aquilo, né? Então, como é que é isso, né? Você viver uma vida dispersa, né? Como é que você consegue concluir metas? Como é que você consegue executar tarefas, né? Como é que você educa a sua mente para o foco, se o foco não está presente nas tuas rotinas diárias? Então, é alguma coisa não para a gente se penalizar ou se culpar, não para isso, né? Nem para culpar o ambiente externo, não isso. Mas algo é algo para se parar e observar qual tem sido o teu movimento individual, né? Porque a gente cai nessas ciladas e depois ainda achamos, né? Corremos o risco de achar que essas ciladas elas vêm de fora, né? E na verdade assim, existem estímulos externos, sim, né? O tempo inteiro, né? Nós vivemos em sociedade, então existem estímulos externos. Porém, é bastante importante se perceber qual é o teu estímulo interno, para você se dar conta de observar o que é que está acontecendo, né? Se você não tiver as rédeas de si próprio, é claro que você vai se deixar levar pelo ambiente externo, né? Pela externalidade, não é? Então, assim, acúmulo de tarefas, né, que impedem esse fluir saudável quando a pessoa executa essas tarefas, né, esses movimentos múltiplos, sem consciência, sem organização, né? Ela acaba sendo, na verdade, um boneco, né? Quem comanda é o movimento externo. A pessoa se deixa gerir por esse movimento externo, né? A vida dela, ela coloca na mão, ela entrega para esse movimento automático. Olha que coisa isso, minha gente. Olha que coisa isso.
Então, de um movimento como esse chegar numa situação em que a pessoa se sinta incomodada com a falta de foco dela, olha só, né? Olha a ligação, olha as ligações que podem ser feitas, né? Não significa exatamente que a causa esteja aí, mas significa que há coisas que estão levando essa dificuldade de falta de concentração e foco acontecer, né? Não é tão à toa assim que isso está acontecendo, né? Então, vamos pensar assim, o que pode sentir alguém que está fora do seu eixo, né? Não sei se você já sentiu alguma coisa assim semelhante, fora do eixo, é que você não se encontra nas coisas que você está executando, naquilo que você gostaria, você está sempre pensando em algo que você gostaria de ser, de fazer, de realizar, né? E com muita dificuldade de se ver no momento presente galgando aquilo, né? Como é que se sente uma pessoa fora desse eixo, né? Eu acho que uma questão importante assim para a gente parar com calma, né? Com amorosidade, com cuidado, parar e perceber isso. E qual uma pergunta interessante também importante, né? Essa pessoa que vive a falta de foco e a concentração, quais têm sido os pensamentos dela e os sentimentos mais recorrentes, mais usuais, né? Talvez ainda assim, essa pessoa ela percebe movimentos dúbios na vida dela, movimentos antagônicos, né? Você já passou por situação desse tipo, né? Onde você consegue perceber o que é que você está sentindo, quer dizer, o que é que está por trás, né? O que está acontecendo como pano de fundo dessa situação que é vista como problema, no caso a falta de foco. Então, que relações que existem, né, entre essas coisas? Quando nós trabalhamos com a pessoa num atendimento, né, em constelação familiar, nós vamos perceber como que a pessoa está. E nesse trabalho, nessa observação, nessa percepção, não entra só o que ela fala, né? Na verdade, os elementos mais importantes são aqueles que não são expressos verbalmente, né? Eles estão por trás, né? Eles são mostrados no semblante, na postura, né? Em detalhes e de expressões, né? Que a gente vai observando ali e vai compondo um quadro, um cenário, né? O cliente com o terapeuta, né? Tanto no atendimento presencial quanto no atendimento virtual, né? Seja no caso da constelação familiar, seja num atendimento com representantes, né? Ou com bonecos, esses detalhes, na verdade, que são composições significativas, os detalhes, porque são singularidades relevantes, eles vão compondo o quadro, né, do que está acontecendo de verdade. Então, a situação ela vai se revelando e desvelando, né? O véu vai
caindo e terapeuta e cliente vão percebendo o que está acontecendo ali. A gente, essas coisas que acontecem nesse momento do atendimento, né? Elas vêm, então, da pessoa, né? Por desses movimentos que a pessoa tem, né? Movimentos verbais, movimentos de expressão, dos mais infinitos tipos, digamos assim, né? Do corpo físico e emocional. E também, então, vem de um campo, a gente diz assim na constelação, né? O campo se revela, esse momento onde está sendo trabalhada essa situação, né? Seja com participantes ou com os bonecos, esse campo de trabalho, ele vai se revelando e ele vai apresentando elementos, né, para a gente entender o que está acontecendo. Esse campo, na física quântica, a gente chama de campo mórfico, o campo das formas, né? O campo que revela, que demonstra as formas emocionais, as formas racionais. Nós vamos trabalhando com todos os elementos que vão surgindo ali naquele momento. E esses elementos, eles vão ganhando, eles vão oferecendo força para esse campo que está sendo formado, né? Então, quando a gente observa determinadas situações, né, a gente faz com que aquele campo ele crie mais força, ele fica mais potente, né? Igual como, por exemplo, se eu, né, estou com uma pessoa e eu digo assim, nossa, você está me parecendo tão tristinha hoje. Vamos supor que a pessoa não estivesse se dando conta de tristeza nela naquele momento. Suponhamos isso. Mas quando ela ouve isso, alguma coisa nela puxa para pensar a respeito, para sentir algo a respeito, perceber se há conexão com aquilo que foi dito ou não. Então, o campo mórfico, né, o campo das formas, que é o campo que existe aqui nesse momento entre eu e você, né, que está me ouvindo nesse instante, né, ou nas mais diferentes situações que a gente vive, esse campo, quando se tem consciência sobre a existência dele, os elementos que se manifestam nele, ele vai ficando mais potente. E aí, com isso, quando essa potência ela vai sendo gerada, os desequilíbrios ou as questões conflitantes, elas vão ter maior chance, por serem observadas, elas vão ter maior chance de serem solucionadas, digamos assim, ou de se lidar melhor com ela, né? De poder se perceber formas de lidar com essa situação. Coisa que não acontece quando não se tem consciência daquilo que está acontecendo. Quando se está ligado num piloto automático, né, em multitarefas, né, só no ato de fazer, na ação de fazer, sem se dar conta do que está acontecendo. Então, percebem essa diferença?
da importância de se ter uma consciência sobre aquilo que que está acontecendo, né? Então, quando aqui nesse canal, tanto com relação a esse tema, quanto aos outros temas, né, que a gente vem conversando aqui, quando se tem consciência sobre as coisas, como quando cada um de nós se amplia a consciência sobre a própria vida, a gente está gerando também possibilidade de enxergar alternativas de solução no sentido de lidar melhor com aquilo, né? Porque a gente consegue enxergar a verdade das coisas, né? Quando a gente está falando da falta de foco, nós estamos falando de uma aparência, nós estamos falando de um resultado, né? E o que a gente objetiva, na verdade, é tentar perceber onde está a origem, né? De onde vem, né? E ampliando o olhar, a gente não olha só para o problema, a gente olha para o contexto, para todos os elementos que estão envolvidos naquele contexto, né? Para aquela pessoa, para as pessoas com as quais ela se relaciona, para o contexto de vida dela, para os objetivos que ela tem naquele momento, para os sentimentos, para os pensamentos, né? E para as ações que ela vem desenvolvendo nesse percurso, né? Nesses últimos tempos. Então, essas singularidades vão potencializando o caminho da resolução, né? Da compreensão do que está acontecendo. Sem se compreender o que está acontecendo, não dá para sair fora dos emaranhados, né? A gente fica nos emaranhados, porque a gente fica no meio da teia, né? Então, o que a constelação familiar ela vai buscar fazer é mostrar essa teia, na verdade, né? O que é que está acontecendo, com todos os elementos possíveis, né? Que se vai ali trazendo para a berlinda, né? Então, nessa questão também ainda desse tema que nós estamos tratando, também vale a pena perguntar por que essa pessoa, ou melhor, o que esse estudo, não por quê, né, mas o que esse estudo representa para essa pessoa nesse momento, né? Esse estudar, né, a pessoa não consegue estudar, não tem a falta de foco, ok. Então, quais os objetivos dela com esse estudo? Onde ela quer chegar? Né? O que a motiva a tomar esse percurso? Há motivação para ela estudar? Há obrigação dela estudar? Né? O que esse estudo está relacionado a ela conseguir uma vida melhor, um trabalho melhor, um status social maior, né? Há uma liberdade, há um sacrifício. O que representa esse estudo, esse ato de estudar? Isso, na constelação familiar, né, nos atendimentos terapêuticos, né, é muito importante de se observar.
né? E às vezes as pessoas têm a tendência de encarar os objetivos de uma maneira muito simplória, né? Não é simples, não. É simplória, assim, algo insignificante. Ah, eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer mesmo, é a minha única opção, por exemplo, uma resposta assim, né? A minha única opção. Eu vou prestar esse concurso, ou eu vou fazer esse curso, porque é o que me apareceu agora no caminho. É a única coisa que me apareceu. Eu nem sei por que exatamente, mas é a única coisa que me apareceu. Então, essas sutilezas, né? E essas verdades únicas, porque para cada um é um motivo diferente, isso é um caminho bastante importante para se perceber por que a falta de concentração está se apresentando também, né? E na constelação tem uma questão assim que se percebe muito se essa pessoa ela está ligada, né, ela está desenvolvendo a boa consciência ou a má consciência, né? Bert Hellinger aponta muito isso na questão da constelação familiar. Então, supondo, né, alguém que estude e ela perceba que tendo êxito com esse estudo, ela vai ter uma projeção também na vida. E esse vai ser um movimento muito diferente do movimento dos pais dela, né? Supondo que tiveram e que esses pais tiveram uma vida bastante, né, sofrida ou bastante difícil de conseguir as coisas, né? Supondo que ela já está percebendo que com esse estudo ela vai ter ela tem uma perspectiva de vida melhor, mais avantajada, né? E isso, no fundo dela, causa um incômodo muito grande, né? É o que Bert Hellinger chama da má consciência, né? Como assim? Eu vou ser mais do que meus pais, eu vou poder realizar mais, eu vou ter mais do que meus pais ou do que meus irmãos, né? Às vezes isso é algo velado que na constelação vai se apresentando, né? A constelação familiar, ela favorece que esses movimentos venham à tona, porque essa má consciência, né? Na verdade, essa boa consciência de não querer ser mais do que outras ou alguém do seu próprio meio familiar, né, do seu grupo familiar, o que faz com que a pessoa faça? Com que ela se boicote. Então, só que ela não tem a consciência sobre isso, né? Ela não tem essa consciência. E aí é como se fosse um lado dela obscuro que enxerga isso, mas ainda está no inconsciente. E a partir da constelação, essas coisas vão aflorando, e aí a gente vai percebendo melhor o que está acontecendo e vai limpando tudo isso, né? Então, eu posso ter uma vida do jeito que eu gostaria de ter, sem me sentir culpada por isso, né? Eu posso reconhecer que eu estou tendo mais oportunidades do que meus pais tiveram na geração que eles pertencem, né? E não me sentir culpada por isso, né? Então é claro que eu posso. Porém, isso precisa estar sendo observado, né? Precisa estar sendo
constatado, né, para se fazer aí, colocar as pessoas, né, os sentimentos e as emoções nos seus devidos lugares, né? Na verdade, eu posso considerar que fazendo da minha vida o melhor que eu posso dela, eu honro todos aqueles que vieram antes de mim. Eu posso considerar dessa forma também, não é? Então, é um trabalho que vai sendo lapidado, né? Desvelado e lapidado, para a gente perceber o que de fato acontece, né? Então, a constelação, através de Bert Hellinger, ajuda a gente a perceber essas coisas. E Bert Hellinger diz isso, né? Que nós estamos ligados, na verdade, a diversas consciências, né? A diversas consciências. Então ele diz assim, que no indivíduo a consciência ela está a serviço dos fins e da finalidade, que ora se completam e ora se contradizem, né? Então, se contradizem ou, né, se conflituam. A consciência se serve para diferentes fins, conforme estejam a serviço do amor. Por amor, nós podemos gerar, né? Nós podemos criar e podemos exterminar, podemos matar também, né? Então, nós experimentamos culpa e inocência, né? E quando a gente está ligado a algum representante do campo familiar, né? Algum antepassado, para poder honrar alguma coisa em que ele não foi, ele ou ela, né? Não foi incluído, não foi respeitado, né? Houve desonra. Quando a gente percebe esse movimento de aliança que se faz entre as pessoas ali, os familiares, o que acontece? Vão se formando emaranhados. E vão se formando emaranhados que, quando não olhados, né? Como o campo mórfico que eu falei, né? Quando não observados, né? Quando não enxergados que eles existem, esses emaranhados eles vão se perpetuando. E daí são os sofrimentos, né? As dificuldades. Então, o olhar da constelação familiar, né? E a forma da constelação familiar revelar as situações para nós, favorece que nós observamos esse movimento, esses movimentos sejam observados, né? Então, a questão da culpa ou da inocência, né? Então, que é a questão do bom ou do bem e do mal, né? De que, como que eu estou me vendo, né? Que eu estou me vendo entre esses dois pontos, né? Ora eu me vejo executando o bem e ora eu me vejo num papel maligno, digamos assim, né? A minha inconsciência mostra isso, né? Então, conforme a serviço do que eu estou, eu vou reproduzindo determinadas situações na minha vida sem me dar conta de que isso está acontecendo. Até o momento que a minha consciência, ela é levada a olhar para isso, né? A constatar, a perceber que isso está acontecendo.
Então, na constelação familiar, né, e de acordo com o que a gente vai aprendendo aí, vai vendo com o Bert Hellinger, amor e justiça, né, ele diz assim, estarão em lados opositores numa situação conflituosa, né? E o que serve ao amor poderá impedir, por exemplo, que a justiça se manifeste. E aí, como é que fica isso, né? No íntimo do ser. Como é que fica isso no íntimo do ser, né? Tem uma coisa, por exemplo, que está me ocorrendo aqui, que a gente vê em algumas situações, né? E não em poucas, né? Que as pessoas falam assim, você é o sentido da minha vida, né? Ou você é a razão, né, da minha vida. Por exemplo, né, um pai ou uma mãe falando para um filho, ou um marido para a esposa, né, relação entre cônjuges, você é a razão da minha vida. Olha como é que é isso, né? Se a gente for perceber, se a própria pessoa não reconhece que a razão da vida dela está nela e ela delega para outro ser a razão de sua vida, né? Ela está criando aí uma dependência, né? De absoluta estagnação na vida, tanto dela quanto dessa pessoa, a qual ela atribui ser a razão da vida dela, né? E tudo isso por amor, né? Porque ninguém vai negar que exista amor aí, mas é um amor que está fora de ordem, né? E a constelação familiar ajuda a gente a perceber isso. As ordens do amor, elas estão desordenadas, elas não estão sendo respeitadas, né? Então, a pessoa, esse comportamento, provavelmente, ele vem lá de trás. Não é um comportamento que começou com aquele sujeito, né, que está nesse momento agindo dessa maneira. Ele já vem lá de trás, mas às vezes a gente nem consegue, a pessoa não consegue nem perceber de onde vem. Às vezes consegue, né? Ela vai elencar entre os familiares, né, entre o ciclo familiar, o sistema familiar, através dos relatos que ela vai fazer, ela vai mostrar a quem ela está ligada. Outras vezes, essa ligação ela é tão distante que ela aparece, né, aparece que ela existe, mas a gente não sabe exatamente a quem é essa ligação. E na verdade também não importa saber, né? Não é uma questão de identificar pessoas, é uma questão de identificar o movimento, né? Que movimento é esse de reprodução, de influxo, né? Reprodução de estagnação na vida. E isso se dá no campo financeiro, no campo do trabalho, né? No campo das relações, no campo da fluidez, né? Tudo o que poderia gerar fluidez vai atravancando, vai criando nós, né? Na vida. Então as coisas não andam, pode gerar doenças, né? E muitas dificuldades, né, de maneira geral. Então, será que me destacar no sistema familiar a partir do estudo será algo leve ou pesado? Né? Olha que pergunta bacana, né? E às vezes essa pergunta e a resposta não aparecem logo de cara, né? Não estão no nível consciente. Isso vai sendo
construído, né, minha gente? É um processo, né? É um processo cuidadoso, é um processo que exige intenção de que ele aconteça, né? Então, essa questão dos antepassados, né, que eu já falei aqui para vocês. Então, o atendimento terapêutico, ele vai revelar questões obscuras, né, e vai mostrando aí uma possibilidade de se atingir o caminho do meio, nem uma extremidade, nem outra extremidade, né? E a gente vai limpando esses emaranhados, né? Então, a pessoa que busca, né, esse processo de autoconhecimento, de ampliação da consciência, a própria constelação familiar, ou uma abordagem terapêutica outra, né, que seja escolhida, o que vai acontecer, né? Essa pessoa, ela vai se redescobrir, ela vai se desvelar, né? E ela vai, a partir daí, traçando outros rumos para a vida dela, né? Bacana a gente perceber que existem possibilidades, né? Aqui estou colocando para vocês uma possibilidade, tá certo? De uma maneira assim bem resumidinha, né? E aí tem um trecho, vou citar aqui para vocês um exemplo de um atendimento do Bert Hellinger, né, que está descrito num dos livros dele, onde ele fala sobre essa questão do equilíbrio ligado à compensação, né? Então, assim, emaranhado que vai se criando, interdependência, né? E aí, então diz assim, ele estava num atendimento, né? E ele pergunta para a cliente, pergunta não, ele pede para a cliente, né? Num atendimento de constelação, coloque então agora aqui a sua família atual, os homens, as mulheres e os filhos. E daí a cliente diz assim, eu sou casada pela segunda vez e meu marido se separou de nós e depois faleceu. Daí ele pergunta, e por que vocês se separaram? Aconteceu alguma coisa? Ela responde, eu estudei e me formei. Eu não precisei mais dele. Então, né, com isso, né, Bert Hellinger mostra pra gente e evidencia, né, aqui existe uma lei da compensação. Então, ali, naquela relação, enquanto existia, né, alguém que mantinha e o outro que se deixava manter, né, alguém que dependia e um outro que gerava, né, gestava toda aquela relação, essa relação de um dependendo do um dá e o outro recebe, uma relação sem troca, uma relação de interdependência, essa relação doentia, ela se mantém enquanto for interessante para os dois estar nesse papel, né? Quando um dos dois sai desse lugar, né, no caso ela, né, essa cliente, que dependia do marido, quando ela resolve na vida não depender, né, ele fica numa situação inconveniente para ele, né? Ele não se encontra mais no papel que ele estava antes, né? E que está sedimentado dentro dele. Se ele não tiver consciência também desse processo como algo benéfico, né? Se ele tiver acorrentado a uma relação doentia, ele sai fora,
né, dessa relação, não interessa mais, né, não é possível mais, não suporta essa relação. Então, é uma maneira, né, essa é a forma de como a constelação olha, né, os relacionamentos e as formas nocivas ou sadias, né, que o ser humano lida com a vida a partir do respeito ou do desrespeito às ordens do amor, né? Então aqui eu só fiz um resuminho, né? Pincei essa questão da lei de troca, né? Do dar e receber, da lei do equilíbrio. Minha gente, será que foi possível levantar algumas coisas que te auxiliam a perceber melhor o que pode estar por trás de uma dificuldade como essa que nós conversamos aqui hoje, né? Será que você admite aí possibilidades de estar ampliando um pouquinho mais o teu olhar? Então eu deixo para você fazer essa tua reflexão, né? Essa tua ponderação, né? E nós estamos no finalzinho do vídeo. Então, nesse finalzinho, como nós falamos aqui, né, dessa questão de dependência, de auto-olhar, de observação, auto-observação, né, equilíbrio, né, concentração, né, esse ponto do meio aí, né, o ponto do meio. Eu vou propor para você uma vivência, né, uma vivência. Agora nesse finalzinho, são pouquinhos minutos, eu vou te pedindo para você encontrar aí uma ambiência, um lugar, né, como a gente sempre faz ao final de cada tema, né, uma vivência, uma possibilidade aí de introspecção. Então escolha um lugar, se for necessário um fone de ouvido, né, para você ficar mais no particular. Se não, você retoma esse vídeo num outro momento, esse finalzinho, para você poder perceber, né, se você tiver esse interesse no autoconhecimento, para você poder vivenciar as tuas próprias questões, né? E aí você pode ficar sentado, né? Coluna ereta, né? Então a cabeça posicionada para o alto, né? Nada assim de largado, nem deixar o pescoço solto aí, apoiado em nenhum lugar. Mantenha-se ereto, sinta a tua coluna ereta, os pés no chão, né? Acho que essa perspectiva de poder se auto-perceber, perceber o corpo, ela vai ajudando aí nessa questão da ampliação do olhar que nós estamos falando aqui, né? Então, esteja numa posição confortável, mas ao mesmo tempo, observe o que está acontecendo com o teu corpo, né? A posição, pés no chão, coluna ereta, né? Encostada num lugar onde você fique confortável e se auto-observando, né? Consciente da situação. Fecha teus olhos e sente a tua respiração nesse momento, né? Vamos começar sentindo a respiração, né? Não deixe pensamentos te invadirem desnecessariamente. Chegou algum pensamento desavisado, deixe que você retome com ele, né? Fale para ele que você vai retomar com ele ao final dessa vivência, né? Ao final. Por enquanto,
Apenas serene. Serene a mente, serene o coração, se tranquilize. Então, nessa serenidade, nessa tranquilidade, você inspira, puxa o ar em 2 tempos e solta em 4 tempos. Sem pressa, no seu ritmo. Repita no mínimo 3 vezes. Inspirando em 2 tempos e soltando em 4 tempos. Perceba quando você solta o ar, perceba o relaxamento profundo. Quando você inspira, se observe enchendo, inflando da parte baixa do abdômen até o alto do pulmão. E esvazie no sentido contrário, da parte alta. Você sente saindo o ar, depois da parte média, das costelas, e pro final, por último, do tórax, do abdômen, desculpe. Então, sinta essa sua respiração, sinta um relaxamento enquanto você respira profundamente. E vá levando a sua atenção agora para a parte do seu corpo que você considera a mais importante. Leva a sua atenção para essa parte do corpo. Observe essa parte do corpo. Não pense, não escolha essa parte, não. Deixa vir na sua mente. É essa que veio logo de cara. Então, sinta essa parte, seja ela nesse instante. Sinta essa parte por dentro, perceba os movimentos dela. Reconheça a utilidade dessa parte do corpo que você escolheu. Perceba a sua importância vital. Agora leve a sua atenção para a parte do seu corpo que você considera a menos importante, que você até se esquece dela. Leve sua atenção agora para essa parte. Seja essa parte, esse lugar, esse órgão. Sinta-se esse órgão, perceba-o em funcionamento. Perceba os movimentos dele. Imagine, mesmo que você não saiba realmente como sejam esses movimentos, imagine como é. Se perceba executando esses movimentos. Agora perceba essas 2 partes que você identificou, a mais importante e a menos importante. Coloque sua atenção nessas 2 partes. Perceba como essas 2 partes se vinculam às demais partes do teu corpo. Perceba o que está por perto e ao redor
dessas duas partes que você identificou. Perceba os demais órgãos e vai ampliando o teu olhar para esse universo, sobre esse universo do teu corpo, sobre esse universo corporal. Vá ampliando e percebendo os demais sistemas do teu corpo. Perceba o sistema epitelial, toda a pele que encobre o seu corpo. Perceba o sistema circulatório, associado ao sistema cardíaco, associado ao sistema vascular, associado ao sistema digestivo, ao sistema neurológico, ao sistema ósseo. Sinta, observe-se nesses sistemas mais amplos. O sistema emocional, cerebral, espiritual, perceba-se da maneira mais ampla possível. Perceba-se em totalidade. Sinta essa totalidade. Sinta essa força invisível, poderosa, da totalidade. Tem coisas que você não vê, mas você sente e sabe que estão ali. Respire essa força da totalidade profundamente. Nutra-se dessa força. E diga assim para você: eu sou as infinitas possibilidades da minha vida. Sinta isso. Eu sou as infinitas possibilidades da minha vida. Pronuncie para você essas palavras sentindo o significado dessa afirmação. E aos poucos, reconhecendo essa plenitude em você,
a plenitude dos corpos, físico, mental, emocional, espiritual, cósmico. Sentindo toda essa força, respirando essa força, você vai finalizando essa vivência aos poucos, no seu ritmo. Você vai finalizando, faça uma respiração profunda, mexa partes do teu corpo, da extremidade, pode espreguiçar se for necessário, se o teu corpo pedir. E volta aqui para mim. Será que você conseguiu fazer um tanto dessa vivência? Eu espero que sim, mas com certeza depende um tanto de mim e o outro tanto de você, né? Se você quiser passar por uma experiência assim de autoconhecimento, a gente precisa querer, né? Avançar cada vez um pouquinho mais. Prazer imenso em ter estado aqui com você. Se você gostou desse vídeo, achou interessante essa proposta, se isso tem valor para você, dá o like, pode fazer teu comentário se você quiser. Eu vou ter prazer imenso de ver. E compartilhe com outras pessoas, né, para que possa chegar para alguém, para outros que estão em busca de um maior aprimoramento. Até a semana que vem. Obrigada, minha gente. Grande beijo. Tchau, tchau.